Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Radar F1. Hoje eu quero falar sobre a famosa regra Verstappen. Muita gente está discutindo se ela ainda existe ou não, e o impacto que isso tem nas corridas. Antes de começar, lembre-se de se inscrever no canal para receber todas as atualizações da Fórmula 1 em primeira mão. Partiu pro vídeo, pessoal. Então vamos entender o que é a regra Verstappen. Em 2016, essa regra foi criada porque o Max Verstappen estava se movimentando durante a zona de frenagem nas retas, o que causava perigo aos outros pilotos. Imagina só, você está atrás de alguém, vai fazer uma ultrapassagem e de repente o cara muda de trajetória. Qual a chance de ter um acidente com isso? Grande, não é mesmo? Por isso essa regra foi criada para evitar esse tipo de situação. Mas aí, em 2017, essa regra foi revogada. E por que isso aconteceu? Muito simples. A Fórmula 1 decidiu que ao invés de ter uma regra específica para a zona de frenagem, seria melhor ter uma regra mais geral que cuidasse de todas as manobras perigosas. Então, agora os comissários avaliam se uma manobra é perigosa ou não, independentemente de onde ela acontece na pista. Só que isso gerou uma certa confusão, porque apesar de não existir mais a regra Verstappen, ainda existe uma regra que diz que o piloto só pode fazer um movimento de defesa por volta. Então, se o piloto está numa zona de frenagem e faz um movimento para defender a posição, isso pode ser interpretado de várias formas. E é aí que entra a tal da interpretação da coisa. Como você diferencia um movimento legítimo de defesa de posição de um movimento perigoso? Isso fica a critério dos comissários, que avaliam cada caso. Mas isso também gera inconsistências nas punições. Em uma corrida, um piloto pode ser punido, enquanto em outra corrida, por uma manobra similar, pode não ser. Meio estranho isso, ou não? A McLaren, por exemplo, tem reclamado bastante disso. Eles querem que a Fórmula 1 seja mais rígida com o Verstappen, especialmente por causa de incidentes que eles acreditam que começaram lá em 2021. Eles dizem que o Verstappen tem um histórico de manobras agressivas e que isso deveria ser levado em conta. Mas vamos falar a verdade, né? O Verstappen sempre foi assim. Ele tem uma característica que lembra os pilotos mais antigos, que defendem a posição até o último momento, na frenagem. Isso é uma estratégia de defesa válida, mas tem que ser feita no limite. E esse limite é muito subjetivo, como vimos na corrida recente. Muita gente ficou brava quando eu disse que a manobra do Verstappen estava no limite do aceitável. Mas foi exatamente isso que o comissário Johnny Herbert disse. Ele comentou que é difícil punir o Verstappen porque ele sempre anda no limite. E isso faz com que as decisões sejam divididas, com opiniões diversas. Então, a questão não é só sobre a regra Verstappen, mas sobre como a Fórmula 1 aplica suas regras de forma geral. A McLaren acha que o Verstappen deveria ser punido mais severamente, mas na minha opinião, isso é muito complicado. Porque se você começa a punir tudo, você inibe os pilotos de tentar manobras ousadas. E aí, cadê a emoção das corridas? Um exemplo disso é o Ricciardo, que era famoso por seus mergulhos ousados para ultrapassar. Depois de ser punido algumas vezes, ele parou de fazer isso com tanta frequência. E a Fórmula 1 perdeu um pouco dessa emoção. E aí vem um monte de gente pra dizer: o que é isso, esse tal de Ricciardo? O cara tá fazendo hora extra na Fórmula 1. O seu tempo já foi. E por aí seguem as críticas. Mas, quando temos bons pilotos tentando fazer o mesmo, os próprios fãs da Fórmula 1 começam a criticar, apontar, censurar e tudo mais. Se a gente parar pra pensar, a mesma coisa acontece com as defesas de posição. Se os pilotos têm medo de serem punidos, eles vão evitar disputas mais acirradas. No final das contas, a Fórmula 1 precisa encontrar um equilíbrio. As regras têm que ser claras, mas também flexíveis o suficiente para permitir disputas emocionantes. E os comissários precisam aplicar essas regras de forma consistente, para que os pilotos e o público saibam o que esperar. Então, essa questão da regra Verstappen vai além de uma simples regra. Ela toca no coração do que faz a Fórmula 1 ser emocionante. A disputa, a habilidade dos pilotos de defender suas posições e a imprevisibilidade das corridas. Assim, pessoal, essa é a minha humilde opinião. Pode ser que eu esteja errado também. E você? O que acha de tudo isso? Deixe seu comentário aí embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada aqui no Radar F1. Beleza?